Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada vida nesta noite. Você que está conosco através da conexão, desse momento tão especial, momento que estaremos lendo a palavra de Deus, fazendo orações, momento de comunhão, momento que o Senhor estará ministrando ao nosso coração. Irmãos, eu creio que esta noite será uma noite do grande mover do Senhor, uma noite onde você vai adquirir fé para receber as respostas das suas orações, do clamor que você vai fazer, da súplica. Quem sabe você vai até mesmo chorar diante de Deus, porque algo você está precisando de Deus. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração para que você fosse totalmente abençoado com a resposta que você está precisando. Nós vamos iniciar lá no Salmo de número 99. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 99 e ao mesmo tempo vamos estar adorando o nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão dEle para conosco. Salmo de número 99 diz assim: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exalte o Senhor nosso Deus, prostem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e Ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem, eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que Ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exalte o Senhor, o nosso Deus, prostre-se voltado para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Grande é o Senhor, aleluia. Glória, glória, glórias ao Senhor. Rei poderoso, amigo da justiça. Glória a Deus, glórias, glórias, glórias. Deus perdoador, Deus que ama o teu povo, o povo que clama pelo Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é cheio de graça, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, o Senhor é digno de toda confiança, o Senhor é eterno, o Senhor é fiel, o Senhor é forte, o Senhor é glorioso, o Senhor é generoso, grandioso, aleluia, justo, majestoso, maravilhoso, onipotente, perdoador, poderoso. Glórias, glórias, aleluia, Senhor. Nós queremos neste momento te adorar, prostrar diante do Senhor, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo, 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 santo é o Senhor, aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, quando a gente lê que nesse Salmo 99, né, lá no versículo 6, fala assim: Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e Ele lhes respondia. Falava-lhes, Deus falava com eles, da coluna de nuvens, e esses homens obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que Ele lhes dava. Aleluias! Nesta noite, irmãos,
eu quero falar um pouquinho a respeito de uns homens de Deus. Homens que Deus respondeu lá no Velho Testamento, quando clamaram, quando fizeram uma oração. Então você vai ver o que é que Deus pode fazer quando alguém aqui na terra clama. Não importa o tempo que você fica diante de Deus, se você está sozinho, se você está na igreja, se você está numa casa, ou você está com um grupo neste momento, ouvindo, estando conosco. Irmão, se você tiver fé, for obediente e aceitar a vontade de Deus para a sua vida e não duvidar do seu poder, Ele moverá as montanhas em seu favor. E é isso que eu quero passar para você nesta noite. Eu quero que você adquira fé para receber o milagre que você está precisando. Então, pega a tua Bíblia, vai lá no livro de Josué. Josué. Vai lá no livro de Josué. Nós vamos começar lá atrás, hoje, lá em Josué. Depois nós vamos seguindo para frente. Aí nós vamos estar seguindo para frente. Aqui fala a respeito da oração de Josué. Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5. E nós vamos estar sabendo ali o que Deus fez em Josué 5, mas vamos estar depois meditando também lá em Josué 10, o que Deus, a resposta que Deus deu. Então eu vou fazer aqui um resumo para você entender. Josué, irmãos, ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés e liderar o povo de Israel, que havia sido liberto da escravidão no Egito e seguia para a terra prometida. Mesmo diante de todas as dificuldades que aquelas pessoas enfrentaram, durante os 40 anos caminhando pelo deserto, Josué não desistiu, nem desanimou. Atendendo o chamado de Deus, ele comandou a destruição de Jericó, uma cidade de muros altos, portões de ferro. Isso fez com que 5 reis cananeus se reunissem para tentar destruir Josué. Olha o inimigo aí. O inimigo se levantou. Porém, este grande exército não foi capaz de derrotá-lo, porque a Bíblia conta que esses inimigos perceberam que iam perder a guerra e ficaram aliviados ao ver que o dia estava terminando, pois sabia que dificilmente seriam capturados na escuridão da noite. Assim eles acharam, né, irmãos? Assim eles acharam que eles iam escapar dessa, mas eles esqueceram que Deus estava com o seu povo e que Josué era um homem de oração. E naquele momento, Josué pediu ao Senhor que prolongasse o dia para que pudesse terminar o combate. Ele clamou para que Deus parasse o sol. E um milagre maravilhoso aconteceu. O sol parou e assim o exército de Israel pôde derrotar os seus inimigos. Aleluias. Quando nós lemos ali no capítulo 10, lá no versículo 11, 12 e 13, ali fala: no dia em que o Senhor entregou os amorreus ao israelita, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. E ele disse: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs.
Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Aleluias! Irmãos, presta atenção, que Deus maravilhoso é esse, né? Para um homem de Deus ganhar uma guerra, para ele não perder aquela guerra, o dia precisaria continuar mais um pouco, e o Senhor fez isso por ele. Agora você acha que aquilo que você está precisando, Deus não vai fazer por você? Você tem clamado? Ou você tem murmurado? Clamar é uma coisa, murmurar é outra. O que é murmurar? É quando você começa a falar, não posso, não consigo, não vou mais, não quero isso. Mas não, Josué, ele deu um comando. O que ele disse? Sol, pare. Lua, também sobre o vale de Ajalão, o sol parou e a lua se deteve. Os dois ouviram o comando. E muitas vezes, o inimigo está agindo dentro da nossa casa. E nós não temos, sabe, irmãos, esta autoridade para nos levantar e mandar embora. Muitas vezes nós desanimamos. E eu quero fazer uma oração agora por você. Eu quero fazer uma oração e quero que você agora também comece a clamar nesta hora. O que precisa parar aí na sua casa? O que está acontecendo? Onde o inimigo está agindo? Manda embora, irmãos. Manda embora. Não desanime. Não desista. E nós vamos estar orando agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que experiência maravilhosa é esta, Pai. Josué era um homem de oração. Ele é um homem, era um homem igual a nós. E naquele dia, Senhor, ele pediu para que o dia se prolongasse, para que ele pudesse terminar aquele combate. E ele pediu, ele clamou, para que parasse o sol. E o milagre maravilhoso aconteceu. E nós clamamos agora, Pai, que pare toda esta confusão na vida dessas pessoas. Essas pessoas, ó Pai, que têm sido incrédulas. Essas pessoas, ó Pai, que têm tido dúvida do Teu poder. Essas pessoas, ó Pai, que têm medo. Medo do futuro. Medo do hoje. Pessoas que estão paralisadas. Pessoas que perderam o foco. Perderam a direção. Pessoas que não vêm mais à casa do Senhor. Pessoas, ó Pai, que estão ali no tempo antigo, até mesmo sofrendo. Pai, não consegue ver o futuro, não consegue ver o poder do Senhor, não consegue ver o quanto o Senhor é poderoso para mudar essa história. E o inimigo tem derrotado muitas pessoas. E nós, como igreja, agora falamos para o inimigo, não importa quantos inimigos são. Ali eram vários reis, um grande exército. Não foi capaz de derrotar Josué e o seu povo. Por isso nós decretamos agora, inimigo, pare aonde você está. Você não vai continuar invadindo esta casa, invadindo nossa cidade, invadindo o nosso estado, invadindo o nosso país, invadindo as igrejas, invadindo a vida do povo de Deus, levando ao fracasso, à derrota. Sai! Chega! Pare! Em nome de Jesus Cristo. E esta pessoa que está parada, que ela comece a caminhar agora, que ela vá em frente agora, que ela busque agora, que ela creia agora, que toda dúvida, toda incredulidade, todo medo, toda indiferença, toda insatisfação, cesse agora, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Então Josué, o sol parou e a lua se deteve, permaneceu ali aguardando a voz de Deus na vida, para que Deus continuasse operando na vida de Josué e o libertando aquele povo
e realmente guerreando, fazendo aquela guerra, e Deus realmente operou, porque depois de uma noite inteira, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor lançou em confusão diante de Israel e trouxe ali a derrota que esses precisavam, que eram os inimigos do povo de Deus. Amém? Então agora nós vamos mais para frente um pouquinho. Nós vamos lá em 1 Samuel. Nós vamos falar de outra personagem maravilhosa, que é uma mulher chamada Ana. Ana, nós vamos falar de Ana. Ana também fez uma oração poderosa, né, irmãos? Ana. Então eu vou ler 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Então eu vou estar lendo aqui, para que você possa compreender. Vou estar lendo alguns versículos, para você poder compreender. Então, Ana se levantou. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre Ana aqui. Ana era uma mulher que teve um casamento abençoado com um homem chamado Eucana. Ele era temente a Deus, amava Ana. Porém, Ana guardava uma tristeza muito grande em seu coração. Ela não conseguia engravidar. E para piorar a situação, a segunda esposa do seu marido, que na época o homem poderia ter mais de uma mulher, na época, tá, irmãos? Chamada Penina. Essa mulher tinha vários filhos com o esposo da Ana. E ela então zombava porque Ana era estéril. Ana não conseguia dar filhos, né? E com isso Ana era uma mulher que guardava uma tristeza muito grande em seu coração. Então agora eu estou lendo aqui na palavra de Deus, em 1 Samuel 1, no versículo 9, que diz: Ana se levantou, aqui já é o versículo 10, e com a alma amargurada, chorou muito, orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me dar um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto continuava a orar diante do Senhor, Eli, que estava ali no templo, no santuário, na entrada do santuário, ele observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva. Como ela diz aqui, não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Então Eli respondeu para ela: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Glória a Deus.
E vocês sabem o resultado, né, irmãos? O resultado é que ela engravidou. Ela engravidou. Assim, Ana engravidou. E no devido tempo, ela deu à luz a um filho. E deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, você vê que esta mulher estava ali amargurada. O seu coração estava uma grande tristeza, porque ela era zombada, porque era estéril. Mas o que ela fez, irmãos? Ela não foi brigar, ela foi ali orar, clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que ia abençoar ela. Ela fez um pedido e ao mesmo tempo ela fez um voto ao Senhor. E depois ela foi lá entregar Samuel, justamente ali onde estava Eli, aquele homem que achou que ela estava embriagada, mas que ela estava realmente precisando, era da misericórdia e da graça e da compaixão, da alegria do Senhor. Depois disso, Ana teve mais 5 filhos, irmãos, não foi só Samuel. Ela teve mais 5 filhos. Pensou que bênção? Glória a Deus, que bênção. Então eu faço uma pergunta para você agora, meu irmão, minha irmã. O que você está triste? O que tem aí na sua alma que está trazendo essa tristeza? O que está trazendo essa tristeza? O que você precisa? Por que você está cansado, cansada de tanta angústia, de tanta humilhação, de ser zombado, quem sabe no seu trabalho, quem sabe você é aquela pessoa que não consegue prosperar, ou até mesmo não tem um filho, como Ana pediu ao Senhor. Quem sabe você tem filhos, mas ele está te dando trabalho. Você está angustiado, está triste por causa disso. Faça igual Ana fez. Ela orava, irmão, só via mexer os lábios dela, ninguém ouvia a voz dela. Mas enquanto ela estava ali com o coração apertado, ela falou com Deus aquilo que ela precisava. E Deus ouviu. Mais uma lição para nós, né, irmãos? Não é gritar, não é falar alto, não é que Deus vai ouvir. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Ele está aguardando você fazer o pedido. O que você precisa dele? O que você está precisando para deixar essa zombaria de lado, essa tristeza de lado? Então, antes de eu fazer a oração de Ana, que ela tem uma oração aqui no 1 Samuel 2, ela orou depois que ela entregou o filho dela ali para o sacerdote, depois que ela levou ele ali conforme ela prometeu, ela fez uma oração maravilhosa que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero que você sonde o seu coração agora. Sonde o seu coração. O que está fazendo você chorar? O que está causando essa tristeza profunda no seu interior? Como o Espírito Santo me disse aqui agora, muitas pessoas não estão desejando nem viver mais. Você está pensando em tirar a sua vida? Você está pensando em tirar a sua vida, irmã? Você está pensando em tirar a sua vida, irmão? Você conhece Deus. Você sabia que Ele é poderoso e que Ele pode mudar a sua história? Então nós vamos orar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. No poder que há no Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero clamar por essas pessoas. Principalmente por essa que está sofrendo humilhação, tristeza profunda, angústia, depressão, em nome do Senhor Jesus, essa que tem sido humilhado, seja no trabalho, seja no meio da família,
aonde ela está passando por essa luta, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero ordenar agora que todas essas más lembranças de dor, das memórias, do passado que impede esta pessoa de viver o presente, de viver o futuro, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que pelo poder de Deus, a mente dela, a memória dela, seja limpa agora, seja tocada pelo poder de Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa tristeza vai saindo agora, que toda esta humilhação vai caindo por terra agora. Pai, aonde tem esposa que sofre pela vida do esposo, esposo que humilha a esposa, esposo que diz para a esposa que ela não é nada, que ela não sabe fazer nada, que ela não presta para nada. Meu Deus, essa mulher tem falado, eu não aguento mais ouvir estas palavras, em nome de Jesus, que isso caia por terra. Deus, muda a história desta mulher, muda a história deste homem, como o Senhor deu este milagre para a Ana. Talvez, Pai, o milagre que estão clamando agora não é um filho, mas é outros tipos de milagre. Liberta essas vidas agora, ó Pai, da humilhação, da escravidão, do sofrimento, da tristeza profunda, da angústia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, e como Ana orou, que meu coração exulta no Senhor a mim, que é a minha força, aleluias, nossa boca exalta o Senhor sobre os nossos inimigos, pois nós nos alegramos na nossa libertação e na libertação do nosso povo que clama agora. Como diz a palavra de Deus, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus, aleluias. Pai, quantos que falam, Pai, quantos que da sua boca sai arrogância, quantos que sai orgulho, mas o Senhor é Deus sábio, o Senhor é Deus que julga, o Senhor é aquele, ó Pai, que levanta o que está fraco, dá força ao que está cansado. O Senhor é aquele, ó Pai, que age na vida daquele que é faminto. Pai, o Senhor não permite que ninguém venha passar fome. O Senhor é aquele, Pai, que dá filhos a que era estéril, que dá vigor. O Senhor, Pai, é o que preserva a vida. O Senhor é que faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é que dá a pobreza e a riqueza. O Senhor é que humilha e que exalta. O Senhor é que levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. O Senhor faz sentar-se com príncipes, aqueles que hoje, Pai, têm sido humilhados. O Senhor vai pôr numa posição elevada, vai dar um lugar de honra, porque o alicerce da terra é do Senhor, sobre o seu alicerce o Senhor estabeleceu o mundo, o Senhor guardará os pés dos seus santos, o Senhor é aquele que vai fazer silenciar os ímpios, o Senhor vai operar, o Senhor vai trovejar do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra e dará o seu poder. O Senhor exaltará a força do seu ungido, aleluias, glória a Deus, aleluias. Pai, como vemos na tua palavra, a tua serva Ana foi abençoada. Pai, nós cremos que esses irmãos que oraram comigo agora, estão sendo abençoados, estão deixando o campo da humilhação. Pai, estão agora recebendo honra. O Senhor está colocando eles em lugar alto. O Senhor agora, Pai, está abençoando esta pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, conforme a tua palavra também diz no versículo 11. Então, Eucana voltou para casa em Ramá. Mas o menino ficou ali com o sacerdote
e começou a servir ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Pai, nós clamamos também por esses que clamaram pelos seus filhos. Filhos, Pai, que estão dando trabalho. Filhos que estão envolvidos nas drogas. Filhos que estão envolvidos no alcoolismo. Filhos que estão, Pai, quem sabe, precisando de uma mudança de vida. Meu Deus, faça como o Senhor fez com Samuel. Opera, Pai, na vida desses jovens, na vida desses adolescentes. Levanta, Pai, essas vidas, que eles passam a servir ao Senhor, que eles passam a servir ao Senhor com alegria, Pai amado, e dando alegria para a sua família, para os seus pais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você crê assim? Eu creio. Mas nós ainda vamos falar mais um pouquinho. Você continua agora lá em 2 Reis. 2 Reis. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Ezequias. Ezequias, 2 Reis 2, versículo 19 em diante. Mas eu vou estar lendo mais lá atrás, na oração de Ezequias, que é lá no capítulo de número 19. Deixa aberto no 19, que depois nós vamos estar falando, orando aqui a palavra, mas eu quero falar um pouquinho a respeito de Ezequias. Ezequias foi um rei da tribo de Judá, que era descendente de Davi. Naquela época, o exército da Síria já havia destruído 10 das 12 tribos de Israel. E Deus havia permitido que aquilo acontecesse, porque aquelas tribos se voltaram contra o Senhor. A desobediência, né, irmãos? Temos que tomar muito cuidado. A tribo de Judá seria próxima a ser atacada, e o rei da Síria enviou cartas a Ezequias, pedindo que ele se rendesse. Além disso, esse inimigo zombou do poder de Deus, dizendo que era impossível ele escapar. Mas Ezequias era um homem de Deus, que sempre foi obediente e tinha muita fé. Ele pegou aquelas cartas que ele recebeu, irmãos, carta de ameaça, carta que era para ele se entregar. Ele pegou aquela carta, apresentou aquelas cartas ao Senhor e orou pedindo misericórdia. Deus ouviu o seu clamor e trouxe um grande livramento. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Deus enviou um anjo à terra e matou em uma única noite 185.000 homens do exército inimigo. Então o rei da Síria voltou para casa envergonhado e derrotado. Oh, aleluia! Você está com medo de um inimigo? Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Olha, quando ele apresentou aquela carta, aquelas cartas, aquele pedido, aquela sua necessidade que você tem, apresenta diante de Deus esta ameaça. E eu vou fazer a oração agora. E Ezequias orou ao Senhor dizendo: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações
os seus territórios um deserto. Atiraram os deuses dela no fogo. Destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeiras e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saiba que só tu, Senhor, és Deus. Irmãos, olha que oração poderosa para fazer para a nossa nação. Você está com medo do que está vindo aí? Você está com medo? Irmãos, quem permite é Deus. Se Deus não permitir, nada do que estão falando vai acontecer. É Deus. Só nós clamarmos: salva-nos, Senhor, das mãos dos nossos inimigos, daqueles que querem destruir a nossa nação brasileira, aqueles que querem destruir a igreja do Senhor na face da terra. Senhor, olha as ameaças deste povo, que estão falando de ameaças. Meu Deus, em nome de Jesus, salva-nos, Senhor. Salva, Senhor, a nossa nação brasileira das mãos do inimigo, das mãos daqueles que querem trazer destruição, miséria, pobreza, daqueles que querem implantar tudo aquilo que é o contrário à palavra do Senhor. Salva-nos, Senhor. Cuida, Pai, da nossa nação. Cuida do nosso estado. Cuida da nossa cidade. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Porque o Senhor Deus de Israel, o Senhor é que reina. O Senhor reina entre os querubins. O Senhor pode mandar um anjo, apenas um anjo, como nós vimos aqui na tua palavra. 185 mil homens do exército do inimigo foram mortos naquela noite, em uma única noite. O Senhor é poderoso para fazer e para dar o livramento que a nossa nação brasileira precisa. Salva-nos, Senhor. Nós clamamos assim. Dá o livramento que nós precisamos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que toda a terra, todos os reinos da terra, saibam que o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Não temos que ter medo de obra de macumba. Não temos que ter medo de obra de feitiçaria, de bruxaria, que estão fazendo isso, que estão derramando sangue de bode, ou quem sabe humano, em nome de Jesus. Não temos que ter medo nada disso, porque o nosso Deus é o que vai ganhar esta guerra aqui na nossa nação brasileira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém? Vocês viram que é uma oração pequena? Não precisa ter muitas palavras, né? Uma oração pequena, uma oração simples. Essa oração você pode fazer, irmãos. Como está escrito aí, né, no versículo 19. 19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos do nosso inimigo. Salva-nos. Salva-nos. Você tem clamado assim? Deus vai dar todo o livramento, porque Deus é o Deus que tem ouvido, que está ouvindo. O Senhor vê, o Senhor ouve todas as palavras, né? E realmente assim Deus operou. Mas nós vamos continuar mais um pouquinho ainda, aqui no próprio livro de 2 Reis. Nós vamos lá agora, lá no capítulo 20, está bem pertinho aí. Capítulo 20. Agora nós vamos falar de Ezequias de outra forma, né? Nós vamos agora, ele é um homem de Deus, nunca se esqueçam, mas eu quero falar um pouquinho aqui do que Deus fez por esse homem também. Ezequias ficou doente, irmãos. Depois de um tempo, o rei Ezequias ficou muito doente.
E o profeta Isaías foi até ele para entregar uma mensagem de Deus. E ele disse que Ezequias deveria arrumar a sua casa, ou seja, deixar tudo pronto para que alguém governasse em seu lugar, porque ele morreria em breve. Muitas pessoas pensam aqui que o rei precisava de fazer conserto de perdão, né, conserto de outras áreas, mas Deus estava falando para ele ali, para que ele arrumasse, pusesse tudo em ordem, para que aquele que viesse governar em seu lugar, pudesse governar bem. Ezequias, naquele momento ali, assim que ele recebeu essa mensagem do profeta Isaías, ele voltou o rosto para a parede e orou, pedindo a Deus que não o deixasse morrer. E antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus mandou ele voltar e dizer que daria mais 15 anos de vida para ele. Oh, glória a Deus! E eu quero ler aqui agora, na palavra de Deus, lá em 2 Reis 20, lá no versículo, eu creio que é o versículo 9, não, versículo 5. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, disse Isaías para ele: prepare um emplasto de figos. Eles os fizeram e aplicaram na úlcera, e ele recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Irmãos, como pode acontecer isso, né? Você deve estar perguntando. Com isso, Isaías orou, fez com que a sombra do sol recuasse 10 graus na escadaria de Acás, que era um tipo de relógio solar da época. Era o que marcava. Os estudiosos de hoje em dia afirmam que esse retrocesso no relógio solar de Judá influenciou a contagem do tempo na terra para sempre. Irmãos, olha que milagre. Olha que milagre. Ele pediu e deu, ele pediu um sinal. Você vê, ele recebeu a cura, 15 anos mais de vida, e ele pediu esse sinal, e Deus deu esse sinal. Fez com que a sombra do sol recuasse. Então hoje, você já entendeu que Deus, o que precisar de fazer, Ele faz, né? O sol parou. Aquela mulher que não tinha filho, teve filho, né? A ameaça que Ezequias recebeu do inimigo, o Senhor mandou apenas um anjo
destruiu 185 mil homens. E agora, novamente Ezequias doente, a oração de Isaías, poderosa, simplesmente uma oração simples, quando ele pediu, clamou ao Senhor, para que recuasse 10 graus na escadaria de Acaz. E o Senhor fez isso, por causa do clamor de um homem. Um homem clamou, e Deus fez isso. O que precisa na tua vida, irmãos? O que você está precisando, que você ainda não recebeu? Deus está aqui para operar na sua vida. Deus opera, Ele cura. Daqui a pouco nós vamos estar orando por cura. Ele cura, Ele liberta. Se Ele precisar de parar o sol, Ele para. Se Ele precisar de parar a lua, Ele para. Se Ele precisar de fazer qualquer coisa por causa de você, Ele faz. Creia nisso. Creia nisso. Que Deus é poderoso. Você viu essas orações que são orações poderosas? Quantas coisas, irmãos, que nós deixamos de receber. Quantas coisas nós ficamos até sem entender. Quantos males nós sofremos porque nós não oramos, irmãos. Se nós realmente tivéssemos o hábito de orar para tudo no nosso dia a dia, nossa vida seria diferente. Seria diferente. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Se Josué não tivesse orado, o sol não teria parado. Se Ezequias não tivesse orado, com certeza ele teria morrido. Não é verdade? Que poderia ter acontecido tudo isso? Tudo isso. Mas houve ali uma oração. Houve um clamor. Houve um clamor. Então, irmãos, eu quero que a partir de hoje, você comece a entender que o plano de Deus só serão realizados em sua vida se você manter um relacionamento com Ele. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você vai permanecer como você está. Muitas vezes sofrendo. Se você não orar, a sua vida vai continuar a mesma. O inimigo vai te levantar, vai tentar contra você. Muitas vezes vai até derrubar. Mas se você orar com fé, o Senhor vai te ouvir, vai enviar os seus anjos para te guardar. E Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem em sua vida e vai te usar para fazer diferença nessa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar orando por você agora, por um livramento nesta hora. Pai, em nome de Jesus, no poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero agora fazer esta oração de libertação neste momento, Pai. Por este povo que está junto comigo agora. Em nome de Jesus Cristo, toda prisão no corpo, na mente, na memória, nos olhos, no ouvido, na língua, nas mãos, nos pés, toda perversão, toda promiscuidade, todo aquilo que atrapalha, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, eu estou dando um comando nesta hora, sai agora, espíritos malignos da confusão, da rebelião, da doença, da morte, da destruição, da herança psíquica, da bruxaria, do ocultismo, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me concede agora, para ordenar agora, saia das emoções de todas essas pessoas, espíritos malignos, você que tem agido, você que tem trazido, até mesmo ferida profunda, dor, tristeza, aflição, ódio, amargura, medo, bloqueios emocionais, eu ordeno, sai, porque eu decreto agora,
liberdade para estas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agora, em nome de Jesus, livrar agora. Põe a mão na tua mente agora, irmãos. Livrar de todos os espíritos controlador, tudo aquilo que controla a sua mente, tudo aquilo que rouba, que traz confusão, que traz escravidão mental, insanidade, loucura, fantasia, passividade, bloqueio de conhecimento, ignorância, prisão da mente, luxúria, pensamentos demoníacos. Em nome de Jesus, eu te liberto agora de toda culpa, de toda condenação. Em nome de Jesus, todo o controle, todo domínio, toda manipulação de Satanás e seus demônios, sai agora, solta essas vidas agora, porque está sendo quebrado agora, toda corrente, toda corrente, toda corrente, em volta dessas pessoas está sendo quebrada agora, que essas pessoas a partir de hoje, cada situação delas, elas vão levar até Deus, e Deus vai estar respondendo para elas, vai estar abençoando elas, e elas serão livres, abençoadas, terão a resposta que elas precisam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, agora eu quero orar por cura, mas antes de orar por cura, vou ler alguns textos. Eu tenho orado de acordo com a palavra de Deus, né? Eu quero ler o testemunho, dar o testemunho da irmã Odete Bueno, 82 anos de vida, presta atenção nesse testemunho. Dia 6 de fevereiro, bem no horário do almoço, a irmã Odete caiu, não tropeçou, não escorregou, ela caiu. E quando ela caiu, ela quebrou ali, irmão, teve uma quebradura no fêmur dela. E ela fez a cirurgia. Irmãos, se você vê a recuperação da irmã Odete, a mulher que ora conosco, ela está nesse momento de conexão. A irmã Odete não vem à igreja, mas não perde um culto. Todos os cultos ela está ali. E ainda manda para a irmã dela lá em Curitiba, que também participa junto conosco do culto. Irmãos, ela se levantou rápido. A irmã Odete, hoje, primeiro ela começou a andar de andador, depois ela passou a andar de bengala. Desde maio, ela está com uma bengala. Irmãos, só o Senhor é Deus. Deus operou tremendamente na vida da irmã Odete. Ela se levantou daquele leito. Irmãos, ela está ali dentro da casa dela, segurando uma bengala, sim, apoiando uma bengala, sim, mas ela está perfeita, glorificando o nome do Senhor. Ela está glorificando o nome do Senhor. E nós estamos junto com a irmã Odete agora, agradecendo o nosso Deus, pelo milagre que Deus operou na vida dela. Uma senhora de 82 anos, fevereiro teve o problema. Agora, desde maio, ela já está andando com a bengala. Só Deus, né, irmãos? Só o Senhor é Deus e operou na vida dela. Então, agora que você está com a tua fé edificada, sabendo que Deus pode operar na vida da estéril, na vida daquele que é humilhado, Deus pode fazer o sol parar, Deus pode fazer a sombra recuar, Deus pode fazer tudo isso, mandar um anjo. É Ele que manda, tá? Você não precisa pedir não, Ele manda. Ele que manda o anjo. Para lutar a sua guerra, Ele faz isso. Então, irmãos, vamos orar por cura agora. Mas eu quero começar orando assim agora. Lá em Mateus 8, quando Jesus, ele desceu do monte, uma grande multidão seguia. Um leproso aproximou-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado.
imediatamente ele foi purificado da lepra. Aleluias! Glória a Deus, irmãos. O que você precisa agora, irmãos? Vai crendo. Vai crendo. O Senhor está operando. Olha o que ele disse para o Senhor. Ele sabia que o Senhor podia operar. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Você sabe o que é uma lepra, né, irmãos? Você sabe o que é uma lepra. E o Senhor simplesmente disse: seja purificado. Seja purificado. Aí Jesus continua. Ele entrou ali em Cafarnaum. Dirigiu-se a ele um centurião e pediu-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa. O servo estava em casa agora, hein? Paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse para ele: eu irei curá-lo. O centurião disse: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. Eu digo, vai, ele vai. E ao outro, vem, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguia: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pessoas de fé. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Tem alguém que você está orando que está longe? O que você está pensando a respeito desta pessoa? Talvez você fala: pastor não vai lá, a irmã não vai lá, eu não tenho como ir lá. Olha a palavra de Deus. Você tem fé, irmãos? Você tem fé? Olha o que Jesus respondeu: como você creu, assim lhe acontecerá. Porque ele falou para Jesus: dá só uma palavra. Sei que o Senhor der uma palavra de cura aí, vai acontecer lá. E isso vai acontecer hoje. E Jesus ainda continuou operando outros milagres. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama com febre. Tomou-a pela mão. E a febre a deixou. Jesus nem fez oração aqui, né, irmãos? Nem deu nenhuma palavra, apenas tocou. Tocou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. Expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que precisa de uma purificação. Quem sabe, o seu corpo não tem uma lepra, mas tem um outro tipo de ferida. Uma outra situação. Que você precisa, quem sabe, a lepra sua é um pecado que está escondido. E você precisa ser purificado hoje, agora. E como Jesus, aquele leproso chegou e falou: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Faça essa oração. Pede a purificação. E Jesus declarou: seja purificado. Seja purificado. Irmão, seja purificado. Seja dessa lepra, seja de uma ferida, seja de outra enfermidade, seja de um câncer. Tudo isso que cheira mal, seja purificado. Agora, seja purificado. E ele agora também libera uma palavra de fé, através do Espírito Santo, a todas essas pessoas que estão distantes, pessoas que estão crendo agora, familiares que estão crendo por alguém agora, irmã Odete agora, clamando pelo Clebinho agora,
Clebinha, onde você está? Seja tocado pelo poder de Deus agora. Seja tocado. Seja tocado. Nós cremos. Como nós cremos, assim vai acontecer na vida deste moço, como de todos que precisam de um milagre agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Febre, vírus, bactéria, fungo, seja Covid, seja dengue, seja enfermidade respiratória que for, saia desses corpos agora. Porque em nome de Jesus, Jesus está tocando agora. Jesus está tocando os enfermos. Jesus está curando doentes. Jesus está tirando agora todo mal, através do Espírito Santo. Espírito Santo, aquece esse corpo que está gelado, esse corpo que está com dificuldade na circulação do sangue. Aquece esse corpo agora, Jesus. Jesus, Jesus, nós clamamos pelo seu nome agora. E nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar a história, para mudar a situação, que essas pessoas sejam curadas agora, libertas, livres, abençoadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Agradecemos você que está conosco e você que ainda vai ouvir esta conexão em outro momento. Irmãos, o poder de Deus vai te alcançar, aonde você estiver. O poder de Deus vai te alcançar. Muito obrigado. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.